Deve ser. Não sei. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast A Vida Sem Filtros. Hoje com uma convidada super especial, Dani, minha amiga de longa data, que tem uma história maravilhosa para contar, cheia de fé, cheia de emoção, de superação. Então, seja muito bem-vinda, Dani. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda, Carol. Boa noite, boa noite. É um prazer receber você aqui com a gente para contar um pouquinho sobre sua história sem filtros, sobre essa mãezona que você é, com muito amor, com muita esperança e principalmente com muita fé, né? Isso aí. Obrigada, Jana. Obrigada, Carol, pelo convite. Uma boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência como mãe de UTI. Dando continuidade ao nosso podcast especial Dia das Mães, né? Apesar de que já passou maio, mas a gente continua esse especial. Primeiramente, Dani, nós gostaríamos de saber a sua história. Quem é a Dani? Bom, eu morei até os meus 18 anos de idade no interior da Lapa, lá na colônia municipal. Meus pais residem até hoje lá, né? E aí, quando eu completei 18 anos de idade, eu decidi que eu queria vir morar para a cidade, né? Queria trabalhar, queria estudar, não queria ficar no sítio, não queria ter aquela vida do sítio, porque estando no sítio você tem que trabalhar, tem que fazer os afazeres, né? Ajudar o pai, ajudar a mãe. E daí eu vim para cá para estudar, para trabalhar. Aí me formei em administração, né? Trabalhei em algumas empresas aqui da cidade, na parte administrativa e na parte contábil. Aí depois que eu me formei em administração, eu decidi que eu queria fazer contábeis. Me formei em contábeis também. E aí, em 2013, eu me casei com o Marcelo, né? E alguns meses depois, ele pediu para que eu fosse trabalhar com ele, ali na panificadora Zeni, né? Ele e minha sogra são os proprietários. E aí eu decidi sair do meu emprego para ir ajudar eles na empresa, né? Na administração. Na administração, isso. Na administração, ali na parte administrativa, na parte de gestão, né? E tô ali até hoje. E aí em 2015 eu tive tivemos, né? Nossa primeira filha, a Helena, que hoje tem 8 anos. E aí, depois, se passou ali 3 anos, mais ou menos, a gente decidiu que teríamos mais um filho ou uma filha, né? E aí, a Helena também ia para a escolinha, sempre pedia, porque todos os amiguinhos tinham irmãos, ela queria uma irmã também ou um irmão, né? E aí, a gente decidiu ter a segunda filha, né? E aí, eu engravidei, né? E tivemos a Lara, né? Porém, aí tivemos algumas surpresas no decorrer do caminho, né? E eu acabei me tornando aí uma mãe de UTI. Fiquei 8 meses no hospital com ela, lá no Pequeno Príncipe, né? Então, como eu disse, tenho toda, assim, uma história de hospital aí para contar. Superação, né, Dani? A Dani é a irmã da Jana, Dani Piovesan, Jana Piovesan, e tem mais um, né? Tenho mais um irmão, o Carlos Eduardo. Carlos, eu sou a irmã mais velha, né? Daí tem a Jana e tem o Carlos Eduardo. Uhum. E como que foi a infância de vocês, Dani? A infância foi muito gostosa, a infância no sítio, né? Muitas brincadeiras, não existia celular, televisão, era só os programas que passavam na época e nos horários, né? Então, a gente brincava muito né, no barro, na terra, pescar, andar de trator, ir pra roça com o pai, né? Então, foi uma infância, assim, bem gostosa, assim, bem vivida. Cheia de memórias afetivas. Cheia de memórias, isso mesmo. E como que era a relação com seus pais, com seus irmãos? A gente sempre foi, assim, muito unido, sempre tivemos, assim, uma boa relação, muita conversa, né? E eu acho que assim a gente se aproximou ainda mais depois que eu me tornei mãe, que tive as meninas, né? E até pelo fato da Lara, porque eu precisei muito deles, né? Quando eu fiquei assim no hospital, eles foram assim os meus apoiadores, né? Ah, com certeza. E é um apoio que
que é necessário, exatamente, né? Exatamente. É um apoio, assim, que é necessário, porque você sozinha, você não consegue nada, né? E o apoio deles, o fato deles estarem sempre do meu lado, sempre, né, o que eu precisava, eles estavam ali comigo. E aí eu também tinha a Helena, que a Helena tinha na época 3 aninhos, também precisava de mim. Então, eles me ajudaram muito. Como que foi quando você teve a Helena, né? Que é a tua mais A velha, Helena é né? a mais velha, ela tem Como 8 que anos. foi? Você foi planejada a gravidez? Como é que foi? Foi uma gravidez planejada, deu tudo certo, os exames tudo certo, eu tive ela, fiz cesárea, foi na data programada. Foi assim, aquele sonho assim de ser mãe realizado, né? Mas assim, como toda mãe assim de primeira viagem, eu sofri bastante assim, porque a gente imagina a maternidade de uma maneira, né? Acha assim que é um conto de fadas e daí você percebe que não é, né? O bebê chora, você não dorme, você tem que amamentar, às vezes você não consegue. Então, eu assim, foi bem difícil assim, mas tive muito apoio da minha mãe. Minha mãe sempre esteve comigo, né? Ficou algumas semanas comigo para me ajudar a dar banho, porque não tinha coragem de dar banho, assim, tinha medo de machucar. O que eu vou fazer com essa criança? O que eu vou fazer com essa criança? E chorava de cólica e a gente não sabia o que era, né? Então a mãe me ajudou muito, assim. Ou ela estava na minha casa ou eu estava na casa dela, sabe? E aí foi, assim, muito, muito bom, né? E aí depois, quando eu engravidei da Lara, eu pensei, nossa, agora eu vou tirar de letra, né? Agora eu Porque já sei. agora eu já sei tudo, então, nossa, vai ficar super fácil para mim. Sim. Mas aí, de repente, num diagnóstico, tudo mudou. E na gravidez da Lara? A Lara foi planejada também, Foi né? planejada também. A Lara foi planejada. A gente decidiu que teríamos, né, o segundo filho ou a segunda filha. E aí, seguia normal, fazendo meus exames, né? Até que lá pelo 3º mês de gravidez, que eu fui fazer o exame morfológico, né? Meu obstetra, ele é de Curitiba, mas eu fazia os exames aqui na Lapa, por ser mais fácil e tal. E aí eu fui fazer um exame, até fiz com o Dr. Guilherme, né, a eco, na época, e ele diagnosticou ali que tinha algo errado no coração dela. Mas ele não conseguia me falar o que era, né, pra ver, assim, bem específico ali o coraçãozinho dela, teria que fazer um ecocardiograma fetal. E daí esse exame a gente conseguia fazer só em Curitiba, porque aqui na Lapa não fazia, né. Aí ele pediu para que eu fizesse esse exame. E aí eu lembro que eu pesquisei no Google as clínicas que faziam, né, esse tipo de exame, e todas que eu ligava só tinha data para o mês seguinte. Daí eu pensava, meu Deus, mas eu não posso ficar com isso, né? E aquele medo de saber o que era, se era ou se não era, né? Aquela aflição. É aflição, exatamente, né? Tipo, para tirar aquilo, né? Ver se é verdade, se não é, se tem alguma coisa, se não tem. Para começar a tratar também, exatamente. Né? Daí, por sorte, eu consegui uma clínica já pro dia seguinte, né? Mas eu tentava pensar que não era nada, que era alguma coisinha, mas que era coisa simples, né? E aí nós marcamos, foi eu e meu esposo, eu deixei a Helena com os meus pais, ela estava na escola, né? E o pai e a mãe ficaram com ela. E a gente foi lá, fizemos o exame e a doutora já, de primeira, assim, ela já disse, olha, a filha de vocês tem um problema no coração, o problema é grave, né? É uma cardiopatia rara. Eu lembro que na minha cabeça veio assim, agora ela vai precisar de um transplante de coração. O transplante, a gente sabe da dificuldade, ela não vai conseguir, não vai sobreviver. Eu só pensava isso. Meu Deus. A gente já imagina o pior cenário, né? O pior cenário veio na minha cabeça. Aí eu comecei a chorar, não conseguia conversar com ela. Meu esposo conversou com ela explicou em detalhes do que se tratava. Aí eu só lembro que eu fiz a seguinte pergunta para ela. Mas com uma cirurgia só resolve? Aí ela falou para mim assim, vamos por partes. Primeira coisa, tua filha vai ter que nascer no dia planejado, numa maternidade que tem estrutura para poder atender ela, que tenha uma UTI, né? Ela falou, a primeira preocupação é essa, não se preocupe agora com cirurgia, né?
Então, aí, nossa, mas o mundo parece que desaba em cima de você e você não consegue pensar outra coisa e tal. E aí, ela deu, assim, aquele choque, sabe? Com quantos meses que você tava? Ela tava com 3 meses, Nossa, mais ou menos. bem no comecinho. Bem no comecinho. Uhum. E aí ela falou, ó, eu vou ligar pro teu obstetra, a gente vai conversar, né? Pra ver o que a gente vai fazer, né? Sim. E aí a gente foi indo, eu lembro que daí eu cheguei em casa, contei, né, pro pai e a mãe, cheguei chorando. E o pai e a mãe falavam, não vai ser nada, pode ser que seja um sopro, alguma coisa que com o tempo se resolva. E até então a gente não tinha muita noção, assim, do que era, sabe? É muita coisa nova. É muita coisa. Exato. E às vezes pesquisar no Google assusta, Ah, né? mas eu pesquisei, eu fui lá, eu comecei a ver cada coisa. Aí eu pensei, não, vou parar de pesquisar. Porque assusta, é muito diagnóstico. Assusta. Aí eu pensei, não, vou parar de pesquisar agora, vou ficar quieta, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? E aí, sei que foi bem difícil, assim, pra mim, pra minha família. A gente tentava, assim, eu lembro que eu tentava não acreditar. Às vezes eu pensava, meu Deus, será que isso daí é verdade, né? E aí, num primeiro momento, você começa a se perguntar, questionar por que comigo, por que tá acontecendo isso, né? E aí, chega um momento que você tem que, né, confiar em Deus e acreditar que vai dar tudo certo. Mas tinha que fazer alguma coisa de diferente na gestação, tipo, pra ajudar ela? Então, não tinha. A solução era a cirurgia. E esperar. E esperar, porque assim, a cardiopatia que ela tem é uma cardiopatia bem grave, que o ventrículo esquerdo dela não se desenvolveu durante a gestação, sabe? Nossa. Hoje ela vive com meio coração, porque por mais que ela faça as cirurgias, elas são cirurgias paliativas. Nunca o coraçãozinho dela vai ter 2 ventrículos, sabe? Nossa. E aí, assim, ela hoje, né, ela fez três cirurgias em 8 meses. Fiquei 8 meses, E aí, ela tinha que nascer no dia certo, no dia planejado, né? Ela nasceu, né, no dia planejado, tudo. Nasceu na maternidade que era para ser. Nasceu, eu vi ela foi para UTI. E daí, na mesma noite, ela foi transferida para o Pequeno Príncipe, né? Só que até então, assim, a gente não tinha noção do que era e das cirurgias, do que viria pela frente, né? E aí, com 9 dias de vida, ela fez a primeira cirurgia. 9 dias? 9 dias. Meu Era um Deus. toquinho, assim, sabe? Ela nasceu de 9 meses? Nasceu, 9 E o parto meses. foi tranquilo? Foi tranquilo, foi cesárea, tudo tranquilo. E aí, ela fez a primeira cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo. Mas, assim, foi uma cirurgia paliativa, né? Que ela precisava fazer ali no momento. E aí, 2 para 3 meses depois, ela teve que fazer a terceira, né? Mas nesse período ela teve que ficar no hospital? Ficou no hospital. Não veio pra casa? Não veio pra casa. Não Meu veio Deus, pra e casa. tinha mais a Helena ainda Mais em casa? a Helena, exatamente. Aí ela ficou, né? Ficou lá e a gente tentava, assim, eu ficava um pouco lá com ela, né? Aí, às vezes, e a mãe ficava aqui, porque a Helena também ia pra escola e eu não queria muito, assim, tirar a rotina da Helena, né? Sim. Então, às vezes eu ia para Curitiba, ficava lá em Curitiba e a mãe ficava com a Helena aqui para ela ir para escola. E daí quando eu vinha para cá, eu ficava com a Helena e a mãe ia lá e ficava com a Lara. Ficava revezando, exatamente. Daí tinha a minha cunhada também, a Irene, que me ajudou bastante. Até praticamente a gente teve que se mudar para Curitiba, né? Ela tinha apartamento lá, ela cedeu o apartamento pra gente e nós ficamos um bom período lá, né? E aí, quando ela fez, assim, quando a Lara fez a primeira cirurgia, a gente achava, ela vai fazer essa cirurgia, ela vai ficar bem e a gente vai poder ir para casa, né? Isso que a gente pensava. Mas não foi assim que aconteceu, né? Ela fez a primeira, aí melhorou um pouquinho, aí aquela coisa, tinha dias que estava bem, tinha dias que não estava, sabe?
E daí e a gente foi ficando, assim, os médicos nem tocavam no assunto de ir para casa, né? Nem falavam, assim. Imagina. Mas Não, não falavam angústia. que, tipo, tinha mais cirurgia, não falavam? Eles Falavam. falavam, eles explicaram bem, né? Quando ela internou lá, eles explicavam que essa cardiopatia era grave, que ela tinha 60% de chances de sobreviver, né? Que ela ia ter que passar por 3, 4 cirurgias, né? Mas, assim, cada criança, ela reage de uma maneira, por mais que seja a mesma doença, a mesma cardiopatia, alguns com uma cirurgia conseguem ir para casa, voltar, fazer, né, a segunda, ir para casa, voltar e fazer a terceira. Só que no caso dela foi diferente, sabe? Ela teve que ficar lá no UTI? Ficou, ela ficou. Daí, com 2 para 3 meses, ela fez a segunda cirurgia. E daí, com 6 meses, ela fez a terceira. E todo esse período a gente ficou na UTI, né? E aí, assim, na UTI, como diz, não é só a recuperação ali da cirurgia, acontece muitas outras coisas, né? É infecção, outras coisas que acabam, assim, acontecendo no decorrer do caminho, né? É muito delicado, É né? muito E delicado. ainda acho que tem aquele processo de você ver outras mães, outras crianças, Exatamente. né? Outras histórias. Porque dentro do hospital, eu falo assim, as pessoas têm que visitar, mas acho que é diferente de você passar o processo, né? Exatamente, Porque você acaba criando amizades lá dentro e dando força uma para outra, né? Exatamente. Eu falo assim que a gente acaba assim apoiando, né? Uma Sim. mãe a outra. Porque você vê muita coisa. E assim, tinha outros casos parecidos com a da Lara, que as crianças chegavam lá, faziam a primeira cirurgia, não resistiam, né? A gente via, né, várias crianças, várias mães assim, sofrendo, né? Sofrendo pelo luto. Então, é bem difícil, é bem delicado, assim. Você tem que, como eu disse, ter uma cabeça muito boa, se apegar muito com Deus e ter, assim, uma rede de apoio Sim. muito forte para você poder ficar bem, né? E que nem no meu caso, eu tava, né, com a Lara, eu vinha embora, às vezes eu queria chorar, eu queria me descabelar, mas eu tinha a Helena, então a Helena também me dava forças, assim, e coragem para mim, né, continuar e dizer, não posso desistir, sabe? E o meu maior medo, assim, era perder a Lara, sabe? Eu tinha muito medo. E tanto é que eu não conseguia, assim, imaginar, porque lá se vê diariamente, né? Assim, uma mãe perdendo filho, eu não conseguia, assim, não entrava na minha cabeça e eu não conseguia imaginar, sabe? Eu sempre tentava pensar pelo lado positivo, que ela ia vencer, né? Que ela ia superar tudo aquilo e que um dia eu ia estar contando a história dela, né? E eu acho que é muitas realidades, né? Exatamente. Do mesmo jeito que perde, tinha provavelmente muitas que saíam com o Exatamente. bebezinho, tipo, bem, né? Exatamente. Isso mesmo. Eu acho que dá uma força Dá uma também, força, né? Exatamente. E assim, a gente começa a observar, assim, que Deus, ele te dá, assim, né? Como diz, ele me deu essa missão, né? De ser a mãe da Lara, de enfrentar tudo isso. Mas eu nunca me senti, assim, sozinha, sabe? Sempre tinha o dedinho dele, sabe? Parece que as coisas iam se encaminhando. E você acaba sentindo, né? Exatamente. Você sabe, a fé é testada a ponto de você saber exatamente a hora que Deus está agindo na vida. Exatamente, porque num primeiro momento eu pensava, meu Deus, será que minha filha vai sobreviver? Será que não vai? Porque os médicos, eles, né, te dão um diagnóstico, falam das possibilidades, que ela poderia ficar com sequelas, que ela poderia não resistir, né, que tipo assim, ela podia morar no hospital. Também eu morria de medo, eu entrava no hospital e pensava, meu Deus, quando será que eu vou conseguir ir embora daqui? Pensava, será que eu vou ter que morar no hospital? Porque lá tem mães que moram, que não conseguem ir para casa, que estão morando lá dentro. Eu tinha muito medo, sabe? E aí eu sempre rezava e pedia para Deus para que isso não acontecesse, né? E assim, o que as coisas assim começaram, Deus começou a mostrar assim os seus sinais, já quando eu estava grávida, né? Que eu descobri
algum tempo depois, um cliente lá da panificadora, ele soube que eu estava grávida e que a minha filha tinha um probleminha no coração, né? Ele tem uma fazenda aqui na cidade e a filha dele mora em Curitiba. E a netinha dele também nasceu com um probleminha no coração, é outra cardiopatia, mas ela passou um bom período também, próximo dos 8 meses, no Pequeno Príncipe. E aí ele passou na panificadora e deixou o telefone dela lá para mim. Falou que era para eu ligar para filha dele, que a filha dele tinha passado por uma situação parecida comigo, né? E que de repente ela poderia me ajudar. E foi assim onde eu encontrei mais forças, porque a história dela me deu esperança, sabe? E ela me apoiou muito, assim, sempre teve ali comigo, sabe? Antes da Lara nascer, eu nem conhecia ela. Ela veio até Lapa, foi na minha casa, conversou comigo, me falou, explicou como que era uma UTI, né? Contou a história da filha dela, por tudo que eles passaram, sabe? Então, isso me motivava, sabe? Me dava forças. E aí, depois de um tempo, a gente foi descobrir que a equipe médica que atendeu a filha dela era a mesma equipe que iria atender minha filha. Então, eu fiquei, assim, bem confiante, sabe? Deus coloca as pessoas certas Exatamente. na hora certa, né? Uhum. E quando você tem essa troca de informação, essa troca de experiência por uma pessoa que já conhece o caminho, não que vai deixar o caminho da gente, né, o seu caminho mais leve, mas você sabe, ela passou com a filha dela, então se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Exatamente. Motivação, segurança, né? Aquela segurança, se deu certo, né? Pra ela, pra mim, e assim, ela sempre me passou bastante segurança, sabe? E ela sempre falava, não, Dani, confia, reza, pede, confia, que vai dar tudo certo, sabe? E assim acontece assim com as outras mães que a gente encontra na UTI. São mães assim de muita fé, muita fé, sabe? E não existe assim, né, separação de religião, todas, né, creem no nosso Deus. É uma energia muito forte. Exatamente. A história de vocês também acabou indo para um livro, né? Isso, exatamente. Essa minha amiga Fernanda, que me procurou e que veio até em casa, como ela passou, né, por essa situação com a filha dela, ela acabou criando uma associação, né, de apoio às mães de UTIs. Então, eles lançaram um livro. Na época, até fui presenteada com o livro, que tem várias histórias de mães. O livro também como dizer, é uma força ali, né, pra gente, porque a gente acaba lendo histórias parecidas ali com a da gente, né, que acabam dando mais força ainda, né, pra gente. E aí, em 2022, teve o lançamento de mais 3 livros por essa associação, né, que um livro foi escrito por pais, né, pais que enfrentam a UTI, outro foi escrito por mães enlutadas, e o terceiro livro que são os diagnósticos inesperados, que está a história da Lara nesse livro, né, eu escrevi a história dela, tem a história também da Camila e do Valentim, tá nesse livro também, né, e essa associação, ela tem Instagram, tem cartilhas. É uma associação muito, muito legal, assim, porque é de apoio mesmo, né? Para as mães que, de repente, precisam enfrentar a UTI e acabam criando na cabeça, assim, muitas coisas, muitas perguntas. Então, as respostas estão nessas cartilhas. Como que é o nome da associação? É Dando Voz ao Coração. Nossa, que nome lindo. Dando Voz ao Coração. Lindo mesmo. Tem um comentário aqui, o Matheus falou, boa noite, Giana Carol, estou assistindo essa história de muita garra. O Matheus também ele já veio contar a história dele, né? A história dele é maravilhosa também. De muita garra também. E assim, né, Jana, que nem eu falo, a gente ficou 8 meses lá e a gente vive, assim, muita coisa, porque, como dizer, a cirurgia, a recuperação da cirurgia, as outras coisas que a gente encontra pelo caminho, infecção, né? E a Lara, quando ela fez a segunda cirurgia, porque todas são de peito aberto, né? Quando ela fez a segunda cirurgia,
a cicatrização dela não cicatrizava, sabe? O corte. A segunda cirurgia foi com 2 meses. Com 2 meses. Foi assim a pior de todas, sabe, Jana? Porque ela saiu assim do centro cirúrgico bem inchada, muito inchada, irreconhecível, sabe? Você olhava para ela, não parecia, cabeça enorme. Daí assusta. Assusta, também. Exatamente, assusta, né? E daí ela fez, e algum tempo depois, né, 2, 3 semanas já era para estar cicatrizado, e aquilo não cicatrizava, ele abriu de volta ali, sabe? Eles colocavam os curativos especiais e não adiantava. Então eles tiveram que fazer uma limpeza ali para poder cicatrizar, sabe? E nessa segunda cirurgia, ela fez a cirurgia num dia, levou 6 horas a cirurgia. Bem grande. Bem grande, 6 horas, né? E aí, na noite que ela fez essa segunda cirurgia, eles ligaram para nós do hospital pra gente ir lá, porque ela não estava bem, né? E daí, quando eles ligam, a gente já acha que aconteceu o pior, né? E ela estava com um sangramento, assim, muito grande. E aí os médicos foram avisados, era de madrugada, acho que 3 horas da manhã, o cirurgião foi para lá com toda a equipe e dentro da UTI mesmo, eles entraram lá e fizeram o que eles poderiam fazer, sabe? Graças a Deus eles conseguiram reverter a situação. Mas daí no dia seguinte, quando eu cheguei, assim, a enfermeira-chefe da UTI falou que a Lara era o bebê mais crítico do dia, né? Então, às vezes, a gente saía de lá, assim, sem muita esperança. Nossa, é forte, né? É forte. Não consigo nem imaginar, porque quando é com a gente passa de uma maneira. Agora, quando é um filho, meu Deus, é a parte mais sensível. Ela falou, olha, tua filha hoje é a mais grave da UTI, mas a gente vai fazer o possível que tiver ao nosso alcance, né, para que ela fique bem. E graças a Deus, assim, com o tempo ela foi melhorando. Porque não é assim, 1 em 2 dias que melhora, né? É um tempo longo. O processo é muito delicado. delicado. Muito delicado, exatamente. Mas graças a Deus, tudo assim, tudo que vinha pra ela tirava de letra, sabe? Sempre assim, a gente sempre foi assim, de muita fé. A gente sempre acreditou em Deus. Mas eu acho que quando ela veio, a nossa fé foi renovada. Imagina. Que coisa mais linda, que forte, né? Muito forte. Muito forte. E ela, assim, ela tem uma energia, uma luz, assim. Todas as crianças têm, mas eu acho que quando passa por um processo, assim, é diferente. É diferente. Né? Você vê o sorriso, parece que é o sorriso mais lindo que tem. Né? Qualquer evolução é gigante. É gigante, E assim, o hospital, eu sou muito grata, assim, muito grata ao hospital, né, Pequeno Príncipe, as enfermeiras lá da UTI Cardio, os médicos, porque eu sempre fui muito bem amparada por eles, sabe? Não tenho, assim, nunca tive que surtar, eu sou uma pessoa, assim, bem calma, mas assim, nunca tive que surtar lá pra nada, sabe? Eles sempre estavam comigo, sempre tinha uma palavra de consolo pra me dar, né? Tá difícil, ela tá crítica, mas vamos fazer o possível, vai dar certo, né? E graças a Deus, né? A gente foi, assim, criando vínculos, criando amizades e tudo isso foi me fortalecendo pra poder enfrentar. E é gostoso você receber esse carinho, esse apoio da equipe médica, Exatamente. Né? Porque as mães, você sabe ali, a gente tá tudo no mesmo barco, então vamos dar a mão. Mas quando é um enfermeira, um médico que vem te dando esse apoio, eu acho que a medicina hoje em dia, ela é bruta, porque não esconde nada, né? Assim, exatamente. Mas ao mesmo tempo é humanizada, porque te acolhe. Acolhe, exatamente. E ali na UTI, qualquer procedimento que eles vão fazer, eles pedem para que todo mundo se retire, né? Porque envolve muita coisa. Às vezes a criança passa mal, ela tá, como dizem, não tá entubada, eles têm que entubar, né? E quando a Lara passou por essa situação do tórax ali aberto, que não fechava, que eles tinham que fazer a limpeza, o cirurgião, né, já fazia um bom tempo que a gente tava ali, o cirurgião chegou para mim e perguntou, quer ficar junto, né? Daí eu falei assim, se der para ficar, eu fico, né?
E aí eu fiquei ali vendo eles fazer ali, sabe? Meu Deus. Então, até as enfermeiras falam que eu fui muito corajosa, sabe? Mas eu senti, assim, o carinho deles, o apoio, a força, sabe? A energia deles ali em fazer o possível e o impossível para que ela, né, para que desse certo a cirurgia dela. Então, eu fiquei ali, para mim, nossa, é uma lembrança, assim, que eu guardo até hoje, né? Foi muito assim, como diz, não foi fácil, mas foi uma coisa assim que eu me senti muito bem de estar ali, tá? E isso muda totalmente até a tua fé, né? Exatamente. Porque daí você olha aquilo e você fala, pô, eles estão com um carinho grande. Estão com um carinho grande, exatamente. E não foi pouco tempo, né? Não, 8 meses, 8 você meses. Tinha que confiar realmente nas pessoas que estavam ali. E aí, quando ela fez daí a terceira cirurgia, ela saiu de lá mais tranquila, a recuperação também foi mais rápida, sabe? Acho que em 2 ou 3 semanas ali ela já estava bem recuperada. E ali, quando sai da UTI, eles mandam pro quarto. Ficam alguns dias no quarto para daí ir para casa, né? E daí, quando a Lara fez essa terceira cirurgia, ela ficou umas 2, 3 semanas ali e já estava bem. Mas, assim, ela tinha 8 meses, mas ela parecia um bebezinho, né? Ela não sabia engatinhar, ela não comia, ela nunca mamou no peito, nunca sugou, só na sonda. E aí, quando ela fez essa terceira cirurgia, a doutora falou pra mim assim, ó, eu vou mandar vocês pra casa direto da UTI. Não vou mandar vocês, não vou deixar vocês no quarto. Vocês precisam sair daqui porque aqui tem muita infecção, ela não pode pegar mais nada. Né? E daí eu falei, meu Deus, e agora, né? O que a gente vai fazer? Casa, exatamente. Daí eu e meu marido conversamos e daí a gente achou melhor, vamos alugar um apartamento, né? Alugamos um apartamento pertinho ali do Pequeno Príncipe e ela mandou a gente para casa, sabe? Ela foi com sonda, né? A sonda ali no narizinho, né? Porque o leite ia pela sonda e fomos de ambulância e ficamos mais um mês ali, né? Pensei, porque se eu for embora para Lapa e ela passar mal, até eu chegar em Curitiba, né? Não vai dar tempo. Então, a gente ficou ali bem pertinho e ficamos um mês ali, né? E aí começava uma outra batalha, uma outra luta, porque eu tinha que ensinar ela a comer, né? Ela tinha que comer, ela tinha que mamar, porque ela não sabia, para poder tirar a sonda. E ela ficava assim com o oxímetro o tempo todo no dedinho, né? Pra ver a saturação lá no hospital. E quando foi pra casa também. Eu não tinha coragem de tirar. Falei, meu Deus, se baixa a saturação, eu não vou saber, eu não vejo, né? E agora? E daí também foi com muita força, com muito apoio, assim, que a gente foi conseguindo e foi evoluindo, sabe? A mãe ficou um bom tempo comigo lá e a mãe me ajudava. Não, ela tem que comer, vamos insistir na mamadeira, né? E a gente foi, daí a gente insistia. Daí levei na pediatra, vamos tirar essa sonda, precisa tirar a sonda e ela tem que comer, ela tem que... Mas ela não sabia comer, não sabia sugar, não sabia nada, sabe? E aí as enfermeiras lá do Pequeno Príncipe iam lá, todo dia elas iam lá para me ajudar, sabe? Como a gente acabou assim criando um vínculo, uma amizade, e elas sabiam de toda a história, então elas sempre estavam ali por perto para me ajudar, para me dar coragem, para dar dicas, né? E assim, graças a Deus, a gente foi evoluindo, né? E ela precisava de físio, precisava de fono, daí ia fono, ia físio, atender ela em casa. E aí fomos evoluindo e graças a Deus deu tudo certo. Um mês depois, próximo do Dia das Mães, a gente conseguiu ir para casa com ela. Que presentão. Ela nasceu em 2019 e daí nós ficamos até abril de 2020. E quando que a Helena conheceu a Lara? A Helena já nos primeiros dias de vida, antes da Lara fazer a cirurgia, a Helena entrou na UTI para conhecer ela, deixar. Eles deram uma autorização e ela entrou ver ela.
Que bonitinho. Aham. E tava ansiosa pra ter a mãe em Tava casa, ansiosa. pra Aham, tava ansiosa. E sofreu muito também, né? Porque pra ela, na cabecinha deles, eles não entendem. Pensa, ela tinha 3 aninhos. Daí, de repente, do nada, ela tinha que ficar longe da mãe. Aí, de repente, a mãe vinha. E, de repente, a mãe sumia. Ia pra Curitiba, né? Como é E que assim... entende, né? E assim a gente foi. Aquele mês que vocês ficaram em Curitiba, a Helena ficou junto. Ficou daí? junto, Ficou daí. junto. Aham, ficou. Daí nós levamos ela pra lá, ela ficou junto com a gente lá. E como é que foi daí o convívio dela com a irmãzinha? Ah, foi bem gostoso, assim, ela queria estar o tempo inteiro junto com a irmã, né? E queria pegar no colo, queria ajudar a dar mamadeira, dar comidinha. Que bonitinho. Aham, daí foi um momento, assim, bem bom, bem gostoso, mas ao mesmo tempo de muito medo, né? Porque medo de acontecer alguma coisa, medo dela ficar com passar receio, mal, né? aquele receio. Eu nem dormia assim muito direito, porque eu ficava olhando ela ali para ver se estava bem, se não estava, né? É muito Mas desafiador. é desafiador, exatamente, muito desafiador. E assim, graças a Deus, depois que ela saiu desses 8 meses do hospital, nunca mais ela entrou lá, sabe? Ela faz acompanhamento de 6 em 6 meses, mas nunca precisou ficar internada para nada, né? Pega uma gripinha ou outra normal de criança, né? Mas internar, sim, graças a Deus, não. E dá aquela sensação tão forte de gratidão quando Dá. você volta no hospital e Exatamente. sai com, né, tá tudo bem, é só um Aham. acompanhamento. Aham, nossa, como diz, a gente vai para Curitiba rezando e agradecendo, só agradecendo, né? Não Com precisa certeza. pedir mais nada, é só agradecer, né? E eu me tornei, assim, muito devota de Deus, me aproximei muito, assim, com Deus, você começa a conversar mais com Ele, né? E muito devota de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças, né? Hoje eu tenho meu altarzinho em casa, então eu rezo toda noite e só agradeço. E a gente, né, justamente o podcast é sobre isso, né? Você falou que teve pessoas que te inspirou. E eu Exatamente. tenho certeza que hoje essa história está inspirando outras pessoas também. Porque muitas vezes a gente reclama de Reclamo. coisas tão simples, né? E aí vem você com toda essa história de superação, junto com a Lara, junto com a tua família. E assim, chega daquela falta de ar, no mesmo tempo dá aquele arrepio e pensa, meu Deus, né? Como que foi aguentar tudo isso? Como que... E hoje você vem e conta que a Lara tá bem, né? É só uma gripinha. Então, assim, é uma sensação, assim, maravilhosa de saber que Deus existe e que a fé de vocês é forte demais, né? Com certeza, aham. E nem eu falo, a família do meu marido, né, minha sogra, ela sempre foi, assim, uma mulher de muita fé, né, minha cunhada também, a Irene. Então, no primeiro momento ali, ela sempre falava, confia, para Deus nada é impossível. Então, isso eu nunca esqueço, né? E graças a Deus, assim, a gente foi confiando, foi rezando. Existia uma corrente de oração muito grande aqui na cidade, porque muita gente ficou sabendo da Lara, da história dela. Tinha pessoas que nem me conheciam, mas sabiam, né, da história, sabiam o que a gente estava passando lá. Muita gente rezou, né? Várias religiões, não só católica, nós somos católicos, mas várias religiões, todo mundo rezando, todo mundo na torcida. E eu acho que isso também me mandava, assim, aquela energia, né? Para continuar, para não desistir. Saber que você não tá Exatamente. Aham, exatamente. E é muito gostoso quando essa rede de, né, de Aham. ajuda, de oração, de você encontrar alguém na rua, eu nem sei quem é você, Aham. mas naquele momento eu Eu rezei rezei, por você, eu rezei pela exatamente. tua filha. Faz assim você ver que a tua caminhada valeu a pena. Valeu a né? pena. Aquele momento certo que você estava lá com o joelho dobrado, pensando, eu não vou aguentar. Era essas pessoas que faziam com que você aguentasse. Exatamente isso, Jana. E como a Jana comentou, hoje a gente, como diz a gente, às vezes vive no automático, né? Só trabalhar e, né? Então, hoje em dia eu procuro, assim, praticar muito a gratidão, sabe? E viver a vida assim, né? A gente não pode ficar pensando muito no amanhã, né? Porque a Lara, ela fez essas 3 cirurgias, mas ela tem mais uma pela frente,
né? Que é uma cirurgia de Fontan, que fala. Mas, graças a Deus, assim, no momento ela tá bem, não tem, assim, uma data certa, né? A gente acompanha de 6 em 6 meses, mas eu sei que eu ainda vou ter que enfrentar o hospital mais uma vez, mas procuro não ficar pensando, sabe? Porque desgasta, Exatamente. né? Aham, E assim, é exatamente. focar que E é mais viver, uma né? vitória, vai É dar mais tudo uma certo, vitória. né? Isso mesmo. E viver, né? A gente tem que, como Aproveitar diz, que ela tá aproveitar ali. o máximo possível, dar valor às pequenas coisas que às vezes acabam passando despercebido, né? Com E passa, certeza. que nem você falou assim, a gente vive num piloto automático, Aham, que se você não parar assim, não falar, opa, né? aham, Tá na hora de eu exatamente. olhar para o que eu passei, usar Aham, isso como lição e aproveitar o meu tempo da melhor exatamente. forma. Aham, exatamente isso. Aham. É aquela coisa de dar valor nas pequenas coisas, Nas né? pequenas coisas. Às vezes você tá na rotina e você não vê que, tipo, é tão bom ter ali Aham. as tuas filhas, o seu marido ali com você. Exatamente, você poder sair, passear, né? E assim, eu lembro que logo quando eu vim para casa, assim, eu deitava na minha cama e agradecia, meu Deus, obrigado por eu estar na minha cama. Que delícia Que que é. delícia que é a minha cama, tá em casa, poder acordar amanhã e saber que eu tô na minha casa. Tomar um banho no Tomar teu um banho, banheiro, no teu exatamente, chuveiro, né? aham, porque lá você tava naquela loucura, né, no hospital, não tinha horário de ir embora, e no outro dia você tinha que estar lá, tivesse chovendo, E às não vezes nem tava, dormir direito. Dormia. exatamente, aham, então é isso mesmo, né, e hoje a Lara, graças a Deus, ela vai completar em julho 5 aninhos, é uma criança muito inteligente, muito esperta, né, corremos atrás, né, ela fez físio, fez fono, então ela tá assim, bem próxima de uma criança normal da idade dela, né, Uhum. então não tem nada assim, não ficou com sequela, nada, graças Nossa, a que Deus, sabe, sensacional. é uma Dani, criança... e tem um diagnóstico do porquê que aconteceu isso ou não? Não tem, assim, Jana. Eles falam que 1 em cada 100 crianças no Brasil nasce com uma cardiopatia. Não existe uma causa. Foi assim, na hora da formação lá, né, do gene, lá que aconteceu. Não existe, assim, uma causa, um motivo específico, sabe? Não Foi é genético tipo como também, se fosse... Não é genético. É aquela coisa como se fosse escolhida de Exatamente, Deus, né? como se Deus ela dando fosse... chacoalhando assim, né? E é isso, assim, que eu tenho pra mim e que eu levei, assim, nesses 8 meses, como se ela viesse ao mundo com um propósito. Não só na minha vida, mas na vida das pessoas que conhecem a história dela, sabe? Sim. Por isso, hoje eu faço muita questão de contar a história dela, Sim. né? Porque eu acho que o que é bom, a gente tem que Com contar, certeza. né? Pra também dar ânimo, pra também dar esperança, né? Pra pessoas que às vezes estão passando aí por uma situação difícil, né? Eu tenho certeza que essas lágrimas tuas hoje são de gratidão. São de gratidão, né? Aquela com coisa certeza. Assim, que bom que você está aqui contando a história dela. Exatamente. E é uma história, assim, de superação, porque pode ter certeza que a missão dela não foi para atingir somente vocês do núcleo familiar, mas às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com vocês. É isso que eu penso. Precisando, né? E a força que ela tem, imagina com 9 dias fazendo uma cirurgia, uma força extraordinária. Extraordinária, aham. Mas eu vi um médico falando uma vez que um bebê recém-nascido é mais forte que um leão. Eles são muito fortes, eles reagem assim, nossa, é impressionante, sabe? A força, assim. E eu sempre na UTI, assim, eu sempre conversava, assim, com ela, sabe? Sempre tentava mandar uma energia boa, sempre tentava mandar, assim, como diz, luz para ela, sabe? Para ela ter forças para poder continuar, né? E as enfermeiras lá mesmo sempre falavam para mim, ó, se você não estiver bem, você não entre, chore lá fora, chore tudo que você tiver que chorar. E quando você chorar e você se acalmar, você entra aqui e fica do lado dela. Porque tudo que você está sentindo, ela vai sentir também. Tá. Então eu sempre procurava cuidar disso, sabe? Também.
E claro que a gente não é forte o tempo inteiro. Não, você exatamente. Depois respirar fundo, opa, agora. Agora eu parte posso. da parte tem que ser forte. Exatamente. E aí agora esse ano a Lara começou a ir pra escola, né? E aí teve também depois da que a gente saiu do hospital, logo veio a pandemia, né? Logo uns meses depois a pandemia chegou, né? E nós acabamos pegando Covid, ela pegou também, mas graças a Deus nenhum sintoma. Ai, que Nem bom. febre, nem nada, assim, tirou de Pra letra. ver a força Sabe? dela. Eu já tava quase morrendo, né? E ela tava firme e forte. Graças a Deus aí passamos por essa, mas deu tudo certo também. E eu digo que ela é iluminada e é abençoada por Deus. Não tem Com outra certeza. explicação, né? Agora esse ano ela começou a ir pra escola, meu coração ficou É a preocupação de mãe. apertada. Falei, ai meu Deus, chegou a hora, ela vai ter que ir, né? Mas, graças a Deus, se adaptou super bem, tá indo Ai, que super bom. bem, adora a escola, né? E nesse poucos meses aí que ela tá indo, a gente já vê, assim, uma grande evolução, já consegue escrever o nome dela, Meu sabe? Deus. Então, você olha assim, às vezes eu olho, eu choro. E às vezes é Eu desapegar um choro, pouquinho também, exatamente. né? Porque você tava, tipo, desde quando ela nasceu juntinho desde. com ela, daí agora ela vai pra escola sozinha. Exatamente. E ela aham. precisa conviver com outras crianças, precisa entender como que é o mundo aqui fora, né? Exatamente. Então, hoje aham. vocês têm uma rotina normal. Normal, uma rotina normal. aham. Ela pode correr, pode fazer Pode. tudo. Ela corre, participa da educação física, mas assim, ela tem o limite dela, sabe? Se ela se esforça demais, ela já cansa um pouquinho e ela fica cianótica, mais roxinha. Mas ela sabe o limite dela, sabe? Se ela cansa, ela já sabe que ela tem que parar, sabe? Ai, que bom. Uhum. Mas isso é uma coisa que, tipo, vocês sentaram pra conversar com ela ou Por ela, enquanto, ela ainda, mesma ela foi mesma foi se adaptando? se adaptando, aham. Ela mesma foi se adaptando, né? Uhum. E assim, ela ficou, ela tem a cicatriz, tudo, e agora que ela tem 5 anos, ela já começa a conversar mais, a entender. Então, eu falo pra ela que aquela cicatriz é a cicatriz da vitória, é a marca da coragem que ela tem, sabe? É a cicatriz do amor, né? É, exatamente. aham. Ai, mas ela como diz, a nossa razão, assim, de tudo. Dani, pra finalizar, assim, que história emocionante. Já estamos nos últimos minutos ali. Nossa, passou rápido. Muito rápido. É aquela Acho que história falei que tá demais. escutando, né? É que a gente fica tão... Aguardando qual que é o Ai, próximo passo, né? É que é muita coisa, É. assim, se a gente for contar em detalhes, meu Deus, As é... entrelinhas, né? é Qual que é o teu sonho? Daniele Piovesan, O meu qual que é o teu sonho? sonho hoje? O meu sonho hoje é ver as minhas filhas adultas, felizes, com muita saúde. Muito... profundo. Na verdade, todos os É o pais sonho, é isso que eu têm ia esse falar. sonho de ver Aham. os filhos bem, né, de crescer. Mas, assim, esse é um sonho para os teus filhos e para você. Pra mim, Um sonho pessoal. Porque, assim, né, nós falamos Pra até nos podcasts passados, nós acabamos esquecendo, depois de a gente ter filho, aham, nós acabamos esquecendo que nós somos um ser único, né? uhum, E não é egoísmo pensar na gente, ainda mais depois de tudo isso que você passou, passou. né? Qual que é aham. o teu sonho quanto Daniele, o teu, Meu pra sonho, você? meu sonho, sei lá, uma viagem pro exterior, não sei. E com certeza vai a família inteira. Difícil, não a é gente sozinha. nem para pra Não para pra pensar, às pensar. vezes, né, na gente, assim. É muito corrida a rotina. E sabe que não é só você, todo mundo. Acho que essa pergunta é a pergunta mais difícil que tem no podcast. aham. Eu fico um pontinho aí pra você pensar qual que é o teu sonho. Pra quem sabe, ano que vem você volte contando, eu realizei aquele O meu sonho sonho. que... Volta com a Lari pra Helena. É verdade. aham. Mas já estamos falando que eles vão fazer uma festa de 1 ano do podcast pra convidar todos os entrevistados e a família. Vai ser bem legal. Legal. Dani, e qual que é a última mensagem que você deixa para os nossos seguidores que estão em casa assistindo, que vão assistir depois? Mas antes, espera aí que tem uma Andressa mensagem. Ferreira mandou uma mensagem. Mensagem. Lara é uma criança maravilhosa, É prof abençoada. dela.
Um verdadeiro milagre de Deus. História linda e emocionante. Acompanhei desde o início e hoje tenho o privilégio de dar aula para ela. Uma menina doce, meiga, inteligente e guerreira, irradia luz por onde passa. Fiquei emocionada de novo. Dani, guerreira é sempre maravilhosa. Ai, obrigada. Me emocionei mais ainda. A Andressa, ela acompanhou, porque ela foi a professora da Helena. Na época que a gente estava passando tudo aquilo com a Lara, ela foi a professora da Helena. E agora ela é a professora da Lara. Ai, eu tive o privilégio de trabalhar com a Andressa e realmente ela é um ser amor, humano de luz. exatamente. Né? Então, assim, por isso me tranquiliza, porque eu sei que a Lara tá em boas mãos. Então vamos lá para a mensagem Então vamos final, lá para a né? mensagem. Fortes emoções hoje. Bom, de mensagem eu acho que, assim, eu acho que a gente tem que começar a viver, né? A viver a vida, a buscar sempre viver aquela vida, buscar, assim, o extraordinário da vida. Não só viver por viver, né? Mas fazer, assim, algo diferente, viver o dia de hoje, não pensar muito no amanhã e valorizar as pequenas coisas, né, da vida e praticar muito a gratidão, porque quando a gente pratica a gratidão volta pra gente, né? E fé, muita fé, assim, em Deus, né? Hoje Deus é o meu maior amigo, né, do mundo. Então, rezar bastante, agradecer e também pedir, porque uma hora ou outra Ele ouve. Exatamente. Você falou umas coisas assim bem profundas. Viver o extraordinário. As pessoas no dia de hoje estão vivendo assim tão fato o básico, né? Eu vou fazer para sobreviver e acabam esquecendo de viver o extraordinário. E quando a gente fala em viver o extraordinário, não é coisas grandiosas, mas são momentos simples. Né? Mas de qualidade, não adianta você estar ali com o teu filho no celular, você no outro, aí você vai estar sobrevivendo. Exatamente, né? isso. Eu acho que assim, a partir do momento que você começa a olhar nos olhos do teu filho e conversar com ele, já é o extraordinário. Exatamente isso. Eu estava numa missa do Dia das Mães, inclusive, lá na colônia, no Faxinal, e aí eles estavam falando que ficaram 3 dias sem luz. E uma das mulheres falou, nossa, quando eu olhei pro rosto do meu filho, eu vi como ele tá cheio de espinho. Então, você imagina, quanto tempo essa mãe não olhava para esse filho? Há quanto tempo não vivia o extraordinário? Então, que as pessoas possam viver mais isso, né? Outra coisa bem importante se fala muito da gratidão. Quando a gente fala assim, né, eu agradeço, mas é viver a gratidão, é você sentir ali que vale a pena. Que você falou, nossa, como é gostoso depois de um longo tempo você deitar na tua cama e dizer, eu tô em casa. Né? É ligar o chuveiro, eu tenho um banho quente. É tomar uma água e matar sede. É comer uma comida que fazia tempo que você não comia. Isso mesmo, é feito por você. Então, assim, são coisas muito simples e que fazem a vida ser extraordinária. Só que com a correria do dia a dia não dá tempo de você parar e prestar atenção. É aquela coisa de valorizar as coisas pequenas da vida que a gente não vê às vezes. Reclamar menos e agradecer mais, né? Porque, que nem eu falo, hoje em dia eu agradeço, chega às 5h30, eu vou pegar as meninas da escola e é o momento que eu tenho com elas, de estar ali com elas, sabe? De não precisar me preocupar que eu vou ter que ir pro hospital, que eu vou escutar um diagnóstico, que ela não vai estar bem, que isso, que aquilo, né? Então, é isso mesmo que a Jana falou. Essas pequenas coisas aí que fazem a vida se tornar extraordinária. É o simples que faz a diferença. Simples, isso mesmo. Tem uma mensagem da Adriana Favro ali, dizendo, minha amiga, Dani, você é uma guerreira. Obrigada, Adri. Falei pra Adri, falei assim, contar a história dela. Ela vai perder essa timidez e vai contar a história dela. Dani, quero te agradecer mais uma vez do fundo do coração por você ter aceito esse convite. Eu conheci a história da Lara, mas era aquela coisa de longe, né? Então, poder escutar e, assim, ver as lágrimas saindo dos teus olhos, não tem como não emocionar. Então, obrigada por estar aqui. Dá um beijo na Helena, dá um beijo na Lara, no Marcelo, nessa família linda que vocês formaram. E que Deus possa sempre estar abençoando cada vez mais, dia a dia, a vida de vocês. Amém. Obrigada, Jana, pelo convite. E estamos aí, né? Me diz,
se alguma mãe, né, a gente não quer que nenhuma mãe passe por isso, mas se alguma mãe tiver que passar, eu também estou pronta aí para dar apoio, para dar força e para dar coragem. Né? Isso aí, a gente precisa montar uma rede Isso gigante aí. de apoio, né? Foi um prazer ouvir tua história, Obrigada, Carol. conhecer um pouquinho sobre você, sobre suas filhas. Você, com certeza, até falei no começo do episódio que eu sabia um pouquinho, mas agora tenho certeza que você é uma mãe com muito batalhadora, muito guerreira, com muita fé, com muito amor. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todo mundo tinha que ser assim, um pouquinho pelo menos, sabe? Então eu admiro de verdade a tua força e eu espero que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham muito sucesso, você, sua família, a Lara, a Helena, sejam todos muito felizes. Obrigada, Carol. Amém. Então é isso aí, chegamos ao final desse podcast muito emocionante, uma história extraordinária. E quero dizer para vocês que segunda-feira estamos aqui novamente às 19 horas contando mais uma história emocionante. Então não percam. Muito obrigada a todos por estarem aí nos assistindo. Obrigada, Dani. Obrigada, Carol. E tenham uma boa noite. Boa noite. Até a próxima.